Queridos, bom dia. Antes da gente começar, ah, Yuri me chamou a atenção sobre a aula passada, em que eu devo não ter dado ênfase, quando eu citei a frase aqui do Eber, eu não devo ter dado ênfase a algo extremamente importante. Então eu o farei agora, para eliminar qualquer dúvida a esse respeito. A frase que eu utilizei dizia o seguinte, ou diz o seguinte: somos chamados a servir, dar testemunho, proclamar, amar, fazer o bem a todos e embelezar o Evangelho com boas obras, mas não somos parceiros de Deus na obra da redenção. Yuri me chamou a atenção de que eu parei no mas não somos parceiros, isso aí comentando, né? E aí pode ter ficado a dúvida, assim, como não, se nós somos chamados a pregar o Evangelho, se nós temos uma série de missões aqui nesse mundo, se nós temos obrigações a cumprir, etc. Eu não dei ênfase que é na obra da redenção, né? Então aqui realmente é algo somente feito por Deus, planejado por Ele, trazido por Ele, nos entregue por Ele, e a gente não tem como fazer nada a esse respeito. E eu parei aqui apenas que nós não somos parceiros. Ok? Então, se você tinha dúvida nisso, a exemplo do Yuri, eu fiz questão de citar que entendi que é algo importante. Legal? Mais algum trauma, angústia, mágoa de infância, algo que você queira trazer para a nossa aula de hoje, dúvida que você tinha do passado? Alguém quer dividir algo antes da gente começar? Entendi, o silêncio é não. E aí eu vou perguntar, onde nós paramos a aula passada? O tempo que a gente estava aqui juntos? Eu não sei, Elcio, eu não vi nenhuma aula sua, então estou começando agora, não faço ideia do qual é esse curso. Então tá bom, nós estamos estudando o Sermão do Monte, nós estamos nas bem-aventuranças, já falamos bastante em 3 aulas de introdução, falamos a semana passada do que nós falamos? Aventurados os humildes ou pobres de espírito. E hoje nós vamos seguir então. O desafio de hoje não é diferente dos demais, em que a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? E aí eu sei que tem aqui um público feminino bem grande, e é assim, né? O que uma mãe, uma avó, uma moça, normalmente essa reação vem delas, vê quando não tem um nenenzinho desse chorando. Ai, coitadinho, ai, mas olha, que judiação, não é isso mesmo? Ai, eu vou pegar e vou fazer. E se você tem filho, pode ser que os primeiros chorinhos dele você fez isso, mas mais para frente você já largava, isso é manha, né? Você não me incomoda não. A minha filha que está sentada ali fez isso comigo por alguns meses, né? Depois eu posso contar a história, até o dia que eu deixei ela chorando lá mesmo, assim, até suou, molhou o colchãozinho, tanto que chorou, nunca mais fez, né? Então, assim, a gente tem um critério, a gente tem um pensamento quanto ao choro. Aí vem a pergunta, né? Se eu estou dividindo aqui minhas anotações com vocês, aí vem a pergunta: é possível ser feliz alguém que chora? Eu deixo para vocês me ajudarem a responder. O Senhor Jesus afirma, lembra que são afirmações que ele está fazendo, mostrando a característica de quem já é do reino dele. Então, assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente pode inverter, serão consolados os que choram, e por isso eles são bem-aventurados. Não muda em nada o entendimento do texto se a gente fizer assim. Eu quero ouvir de vocês, como é possível ser feliz alguém que chora? Me ajudem. Help me. Tá bom, alguém. Eu estava esperando essa. Hoje eu não trouxe os mimos, já fui repreendido. Vocês me perdoem, eu farei melhor. Não tive chance. Me perdoem. Mas sim, eu estava esperando essa. É possível chorar de alegria? Você já viu alguém chorar de alegria? Tá tão emocionado, tal que chora de alegria. Eu estou chorando de felicidade. Já vi isso acontecer. Fala um pouquinho mais alto. Se eu entendi do ponto de vista humano é impossível. Ele está dizendo que não seria um choro aqui de alegria, não, mas alguma coisa que incomoda ou pode incomodar, um choro de desconforto. Perfeito.
Muito bem, então assim, estou devendo um chocolate para você, mas se eu posso resumir o choro aqui é choro por quem está incomodado, ou não está acomodado, ou não está feliz em ver a situação da sociedade do mundo. Se incomoda por isso, né? E essas pessoas serão consoladas. Eu já disse isso e vou repetir algumas vezes, as bem-aventuranças têm uma ordem cronológica e lógica. Elas não estão jogadas ao vento. E é fato, a gente vai ver aqui que esse choro que o Senhor Jesus fala, o que os discípulos, ou as pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor Jesus, entenderam realmente disso. Alguém levantou a mão? Que diz, Isaías 61:2 que diz? Fato, Isaías 61:2. Lembra, o Senhor Jesus, obrigado, Vili, o Senhor Jesus não está trazendo novos ensinamentos, novas revelações, uma nova carga de lei, ele não está fazendo nada disso aqui. Então os conceitos de choro, do que o Messias viria fazer, já existia no Antigo Testamento. O Vili estragou o final desse pedaço aqui, que eu ia dizer algo muito parecido. Muito obrigado, Vili, pela sua contribuição, mas está perfeito, é isso mesmo, né? Agora, note, a sociedade que nós vivemos, ela prega o contrário. Concordam comigo? Quem chora, por algum momento pode ser ainda ter o conforto de alguém, mas não é valorizado. Normalmente o choro é colocado assim, a pessoa está chorando, ela está numa situação ruim, ela está numa situação pior, ela tem que melhorar. Você até consola alguma coisa assim, mas se não para de chorar, de coração aberto, a gente fala, nossa, já está lá quanto tempo que chora, não para de chorar, sabe que não vai parar de chorar? Né? Uma hora tem que parar de chorar. A gente faz isso. Então, o choro, o luto, na nossa sociedade, principalmente aqui nas Américas, ele não é algo considerado, não é algo de valor. A gente evita, a gente não gosta do luto, a gente não cultiva o luto ou o choro. Então a sociedade afirma que devemos ser felizes na nossa máxima capacidade, aproveitando todos os momentos e seguir os desejos provenientes do nosso coração. Quanto que a gente ouve isso em todos os lugares que a gente caminha? Liga a televisão, qualquer filme, qualquer novela, se você ainda faz isso, assiste novela, você vai ver lá, estou seguindo o meu coração, estou seguindo o que eu estou sentindo. E a Bíblia diz completamente o contrário, o oposto. Lembra a figura da nossa aula, a contraposição? Nós estamos numa contracultura. O nosso coração é enganoso, traidor. Não deve ser seguido. E a sociedade mostra o contrário. Não, seja feliz, siga o seu coração. Né? Você está triste? Não fica triste, faz o que você tem vontade. É isso que às vezes que o mundo coloca em contraposição. Há uma expressão muito comum, eu já vi isso no ambiente cristão, é uma pena, né? Essa expressão em latim, se você já viu por aí, ela tem um tanto de relevância no nosso mundo, ela aparece, que ela mostra exatamente isso. Eu já vi camisetas com isso. Talvez a pessoa seja ignorante, não saiba o que está vestindo. Né? Então ela diz lá, é um convite para que se aproveite o tempo presente, usufruindo os momentos intensamente, sem pensar no futuro. Me ajuda a entender, nós como os discípulos do Senhor Jesus, como cristãos, como é que a gente consegue aplicar isso. O nosso plano é o contrário, a gente tem uma visão para frente, a gente tem um plano, a gente tem uma missão aqui. Nós não somos convidados a nos divertir nesse mundo. Nós não somos convidados a ser alegres, não somos convidados para ser alienados, nós não somos convidados pelo Senhor Jesus ou a missão dele para nós sermos felizes, até como um bobo da corte, que ri ou faz sem ter motivo. Não é essa a felicidade, não é essa a promessa. Você já viu alguém pregar o evangelho colocando isso? Não, você vai ser feliz, as coisas, aonde? Não, seus problemas você resolver, aonde? Ok, quando você entende que o Senhor Jesus é Salvador, você entrega a sua vida a Ele, certamente muitas coisas vão melhorar sim. Você passa a estar dentro de um reino, nós já vimos isso, em que as regras são diferentes e você tem benefícios por isso. É verdade, mas não vai deixar de existir problemas, aflições, angústias, dificuldades e assim por diante. As Escrituras não prometem isso para esse mundo. O conceito do já
como é que é? Já e ainda não. Nós já falamos disso, nós vamos falar mais vezes. Isso é muito importante, gente. Eu vejo essa contaminação de ideias no nosso meio. É o meu ponto de vista. E a gente acha que está bem, que está legal. Não está legal. Nós não somos trazidos aqui para usufruir, para fazer. O diabo, o Satanás, ele sempre faz isso com as escrituras. Ele deturpa, ele desvia, ele modifica, ele faz uma pequena mudança de direção em que você, não, mas não é bem assim, não. É assim. Não é? O que as pessoas ali sentadas, né, entendiam, ouviam, quando o Senhor Jesus usou essa palavra? A ideia era de chorar mesmo, de prantear, algo constante, de tempo. Você já deve ter ouvido falar isso, aqui na igreja a gente já ouviu isso mais de uma vez, que era costume até do local existir as choradeiras, ou eu não vou conseguir falar isso, as pessoas que pranteiam, e elas eram contratadas. Ainda no início do nosso país aqui, existiam isso mais no interior. Pessoas que eram contratadas para chorar, se lamentar, seguir lá o caixão, etc. É essa a ideia. Mas não a ideia hipócrita de alguém que é contratado, mas alguém que tem isso como uma constância. Não é só um momento. Então não é esse choro aqui, ok? Que você está com uma dorzinha de barriga, ou você chutou o pé da mesa, ok? Você recebeu uma notícia triste, então naquele momento você está chorando. Calma, nós vamos ver se isso cansa. Então não posso chorar, calma, você deve estar pensando isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é um sentimento interno de prantear, de lamentar continuamente. Essa palavra foi usada e foi traduzida sempre nessa linha. Então quem estava lá sentado ouvindo o Senhor Jesus falar, entendeu claramente que não é um choro de manha. Ok? Não é um choro de fazer biquinho, eu não fiz do meu jeito, eu não consegui aquele emprego, eu não passei no vestibular. Não é esse choro. Ok? Não é. Não é isso que as pessoas que estavam sentadas lá estavam entendendo. Então, vamos fazer mais questões aqui. Pergunta. Deve o cristão estar sempre choroso, ou triste ou cabisbaixo? Não é isso que eu estou afirmando? Então você vai ser aquela pessoa melancólica, como o pessoal pode dizer aí, não espero não ser uma heresia, um baixo astral, né? Sempre cabisbaixa, lamentando, vida, azar, nada dá certo para mim mesmo, mas é por isso, Deus me chamou para isso mesmo, não é? Como é que a gente resolve essa questão? Bom, de acordo com as minhas notas aqui, esse versículo segue naturalmente o versículo que o precede. Eu estou insistindo, existe uma lógica ali. A gente já falou até da forma com que foi usada pelo Senhor Jesus em termos de grego, qual foi a estrutura, a estratégia dele para citar o Sermão do Monte e como Mateus escreveu isso. Eu estou insistindo, provavelmente o Senhor Jesus falou isso em aramaico e Mateus escreveu, relatou, neste caso aqui, em grego. Já me vieram me perguntar se é na mesma hora, se tinha tradutor, como que era. Eu não sei como que estava sendo feito, se era na hora. Eu acho que não tinha taquigrafia, ou ele não tinha habilidade suficiente para escrever no pergaminho, ou num coro, né, para fazer. Eu penso que não, isso veio em seguida, né, é um relato de algo que aconteceu. Então esse versículo vem naturalmente seguindo o que o precede, há uma ordem, se você inverter não funciona. O luto pode ser entendido como uma consequência emocional da pobreza de espírito. Lembra? O versículo anterior, a bem-aventurança, falava de pobreza de espírito. Ora, em seguida vem o luto e o choro. Então eu reconheço que eu sou pobre de espírito, reconheço que sou pobre de espírito, qual é a minha reação? De alegria? De choro? Lembra a cena? O Senhor Jesus, não, eu não sou digno, eu não sou nada, afasta-se de mim porque eu não sou digno. É um choro, é um lamento por você. Não ter o mínimo de condições de estar na presença de Deus, na presença do Senhor. Um dos livros que eu recomendei para vocês aula passada, ou deixei como sugestão, o autor diz o seguinte, olha só que legal. Os que choram são os que estão dispostos a viver. Então, eles têm uma disposição, dispostos a viver na renúncia que o mundo
considera felicidade e paz. Lembra, a contraposição é o nosso logo da nossa aula, nós estamos em uma contracultura. Então há uma disposição, a frase que a gente vai falar bastante até o final, há um esforço consciente, não é natural, eu tenho que me esforçar, então eu estou disposto, eu tomo uma decisão. São os que não dançam segundo a música do mundo. Ok? Lembra? Deixa a vida como está, a vida leva eu, deixa como está para ver como é que fica, entendeu? Vamos ver, e assim por diante, vamos fazer, depois a gente, carpe diem, vamos viver, depois... Não. Há uma decisão que não consegue se acomodar a ele. Olha que interessante, não conseguem. Então é mais ou menos se eu pegar um triângulo e querer colocar dentro de uma forma, de uma circunferência. Não acomoda, não dá certo. Ou a forma geométrica que você quiser. Então você já mudou sua vida suficiente como discípulo de Cristo, em que a hora que você vai para uma situação no mundo em que está todo mundo acomodado, tomado a forma, você não se encaixa mais lá? Ou tudo bem? Nem noto. Nossa, para onde eu vou lá, não me incomoda, está tudo bem. Funciona, eu me adequo, eu acho até legal. Olha, eu vou lá, faço isso, faço aquilo, está legal, eu não me incomodo com nada. Ou você se incomoda? Chama a sua atenção. É um esforço consciente. Alguém vai tirar sarro de mim depois, tudo bem, depois eu processo você por bullying, né? Hoje não pode mais tirar sarro. Mas eu não jogo futebol, eu não jogo bola, eu pratico futebol, entendeu? Então imagina o quão arrogante. Eu jogo no ambiente, tem alguns irmãos da igreja que jogam lá, mas a maioria não é cristão. Para vocês tirarem sarro, o time chama realmatismo, né? Então há uma certa, assim, um critério para você fazer parte desse time, vocês imaginam qual é. Bom, a gente joga lá, a gente se incomoda lá. Eu jogo futebol com eles, não faço tudo o que eles fazem, não atuo no campo como eles atuam. Não faço, eu posso fazer uma falta, sim, mentira se eu disser que não, mas não é para agredir a pessoa, não é por falta de habilidade mesmo, certo? A falta não é por maldade, sem ofensa, sem fazer ao ponto da pessoa notar, nossa, por que vocês fazem isso? Por que vocês brincam entre vocês? Por que vocês... porque a gente não se encaixa, eu não me amoldo lá, e é notada a diferença. Isso é um esforço consciente, é um desafio a você para fazer isso. Não é natural, a sua natureza pecaminosa, ela vai ao contrário disso. Aí ele termina dizendo, choram pelo mundo por sua culpa. Lembra do choro? Então eles olham a realidade do mundo e se entristecem. Choram pelo mundo por sua culpa. Seu destino e sua felicidade. Você já parou para pensar qual é o destino de todas as pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador e você convive diariamente? Será que seu egoísmo é tão grande o suficiente que você fala assim, deixa ela lá, eu estou resolvido, não é? Eu estou resolvido. As pessoas convivem com você diariamente. A você foi dado a chance, você entendeu as boas novas do Evangelho, você reconheceu o Senhor Jesus como Salvador, a pessoa ali talvez não tenha tido essa chance. E você como discípulo é esperado de você que o faça. Você chora por isso? Você se entristece? Tive a oportunidade e não fiz, não falei. Ou, como eu já disse aqui, a pessoa entendeu e disse, não quero. Ela vai para a desgraça, a ausência total da presença de Deus, isso é o inferno. Você chora por isso? Você está dentro de um reino protegido hoje, você olha para aquele pessoal que está de fora, você se entristece por isso? Você olha eles lá felizes, comemorando, fazendo, comprando, vivendo o dia, como é a promessa daquela expressão em latim, e você se entristece por isso? Então, o mundo, ele diz assim, né, ele termina dizendo, o mundo conclama, né, aproveitem a vida. Estão lá se lamentando, sabem que o navio, então, esses sabem aqui é vocês,
nós, sabem que o navio em que se celebra a vida está afundando. Ou outro exemplo que eu gosto mais do que esse é assim, né? A gente como cristão às vezes põe ar-condicionado no trem ou no ônibus que está indo para o inferno. Então você faz assistencialismo, você cuida da pessoa, você varre a calçada do seu vizinho, você não põe um som alto, você deixa a vida dele melhor. Então você está pondo um ar-condicionado no trem ou no ônibus que está indo para o inferno. Ou por que você não quer a salvação dele? Você não se importa com ele? Você não chora por ele? Muitos de nós fazemos isso, nós colocamos ar-condicionado e conforto e a pessoa está caminhando para o inferno. Então chorar, o que é chorar? O que foi entendido ali como chorar? É um luto pelo seu próprio pecado ao se aproximar da pureza do nosso Senhor. Você já chorou por isso? Por você mesmo, a princípio? Caiu aos prantos você no seu quarto, sozinho, com Deus. Você já chorou? A esse ponto você já se entristeceu? Não. Olha, acendeu uma luzinha no seu painel. Como assim? Não. Porque você é melhor? Você consegue atender os requisitos do seu Deus? Não te afeta? O que está acontecendo com a sua consciência? Fruto de alguém que entende que por si só não tem chance alguma de alcançar os padrões de Deus. Demonstra aflição ampla, coloquei aqui entre parênteses. Não é de um assunto, de um momento, de uma circunstância, é ampla. Pela realidade da sociedade, a sociedade é morta, ela é inimiga de Deus. Cuidado com a frase, Deus detesta o pecado e ama o pecador. Cuidado. Quem não é salvo por Senhor Jesus é inimigo de Deus. Está condenado. Tá bom, a gente tem que amar os inimigos, que é usado para amenizar. Cuidado, eles são inimigos de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Você imagina a situação que eles estão sendo inimigos de Deus. E a pessoa chora e lamenta então pela falta de integridade. E aqui tem reticências. A gente pode fazer uma lista aqui, talvez sem fim. Pela injustiça, crueldade, egoísmo, ganância, etc. Que está ao redor, em que as pessoas estão lá vivendo e fazendo, destruindo o próprio corpo. Eu vou dar um testemunho. Eu moro aqui em Barão, perto daquele posto Ipiranga que tem lá perto da entrada principal da Unicamp. Não é aquele perto do lago ou da lagoa, não. Perto de Capri. Do lado de cá tem um posto Ipiranga. Passem ali, por favor, quinta e sexta, depois das 8 ou 9 horas da noite. Você vai ver o que os jovens estão fazendo. Vai lá. Vai ver. Não, mas eles estão se divertindo, estão destruindo o próprio corpo. Estão se arrebentando. Estão vivendo a vida. Você chora por isso ao ver uma realidade dessa? Você se entristece? Essas pessoas todas estão perdidas. São inimigas de Deus. Isaías 6,5 diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido. Está vendo? Não é novidade. As pessoas que estavam lá tinham contato com esse texto. O Senhor Jesus já tinha estudado esse texto. Porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. Então eu sou ruim, porque sou pecador. E ainda o que está ao meu redor não me favorece. Porque eu habito no meio de homens de lábios impuros. Habito no meio de um povo impuro de lábios. Os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Queridos, o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, não vai ajudar você no seu processo de santificação. Se você tem paz com eles, no sentido de ausência de problemas, preocupe-se. Não é para ser assim. Não é para você ser um inimigo, arrumar briga. Nós vamos olhar isso até o final do Sermão do Monte. Qual é o meu comportamento? Como eu devo agir? Mas se você não causa incômodo, preocupe-se. Né? Tem algumas pessoas que dizem que é crente chuchu. Pega gosto de onde encosta, não é assim, de chuchu? Você parece que é assim, não, come, tem gosto de, não é assim? Eu detesto chuchu, mas sempre assim, come, tem gosto disso, tem gosto daquilo, mas não tem gosto de chuchu, então não. Aonde ele encosta, ele pega o gosto daquilo. Não, você é um crente chuchu? Onde você está, no ambiente que você está, você pega o gosto, a forma, ninguém nota. Você está bem.
Você se amolda ali à realidade em que você está. Preocupe-se. Romanos, se a gente está falando de bem-aventurado, olha só, desaventurado homem que sou. Paulo dizendo que ele é um desaventurado. Quem me livrará do corpo essa própria morte? Então ele tinha consciência de que a natureza pecaminosa dele brotava, agia, e ele pecava, e ele ia contra os padrões de Deus. E nesse momento ele era assim um desaventurado. Não era bem-aventurado. Ele era infeliz. Ele tinha consciência disso, do pecado. O Senhor Jesus chorou. A gente conhece isso, aprende isso nas escolas bíblicas já de infância. Alguns exemplos do choro do Senhor Jesus, que foram pelo menos aqui relatados. Esse exemplo é clássico. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, Jesus vendo-a chorar, e bem assim aos judeus que a acompanhavam. Então não era só ela, existia mais um grupo de pessoas. Aqui não diz se são 10, 20, 30, não diz. Agitou-se no espírito e comoveu-se. Então ele teve empatia. A palavra empatia é colocar no lugar de sentir o que o outro está sentindo. Ele foi empático ao que estava acontecendo, a uma situação cotidiana, que é morte. A morte faz parte do cotidiano. Morre, a gente morre. Não é? Fisicamente falando. E perguntou: onde sepultastes? E eles responderam: Senhor, vem aqui e vê. E o Senhor foi, dá a impressão de que o Senhor Jesus foi e viu, e Jesus chorou. Então o Senhor Jesus era empático ao sofrimento das pessoas, ele demonstrava emoções, ele sabia o que era uma tristeza. Por que será que ele chorou? Será que simplesmente pela morte da pessoa? Ou pela incredulidade dessas pessoas em relação à morte? Por que essas pessoas estavam chorando? A gente já falou de choro aqui, de morte, né? Eu sei que as pessoas ficam meio duras comigo, mas a gente chora por egoísmo, porque nós estamos sentindo falta do outro. A gente devia, de certa forma, estar feliz que a pessoa ser salva em Cristo, ela está em outro lugar muito melhor, ela foi promovida. Não, mas a gente chora por a gente, eu vou ter saudade, eu não vou ter mais a pessoa, é egoísmo, é para mim, né? Faz parte, a gente tem laços, a gente gosta, não tenha dúvida. Mas o choro deveria ser pelo aquele que morreu não salvo. Vá nos cemitérios todos os dias. Quantas pessoas ali decretaram a morte eterna, longe de Deus? Por elas você não chora, né? A gente não chora por isso, por essa perda que nunca mais vai ter chance. A gente não chora. É muito difícil chorar por um estranho, por uma pessoa, assim, é difícil. Jesus chorou, né? Quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Ele viu a concupiscência, ele viu a podridão que estava a cidade. Ele olha para aquilo ali e fala assim: o que eles estão fazendo? Para onde está indo esse povo? O que está acontecendo? Que triste! Tinham construções para a época, tinha progresso para a época, tinha tecnologia da época, e o Senhor Jesus vibra: nossa, que cidade, olha! Jesus chorou. Demonstrou luto e lamento pelo que ele estava vendo. Em Hebreus a gente encontra ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas. O Senhor Jesus chorou enquanto orava. Orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto continua. O Senhor Jesus chorou quando ele orava pela situação que ele via as pessoas. Com clamor, você clama, realmente clama. É que a gente não tem essa ideia de rei, não é verdade? Eu sei disso, a gente já falou disso, é difícil para a gente. Mas imagina você clamar a um rei, que pode, por uma palavra, tomar uma decisão. Então ele clamava, com lágrimas. Esse é o verdadeiro choro. E nós, né, os cidadãos do reino? Bom, o cidadão do reino, para valer, aquele que aceitou o Senhor Jesus e foi então trazido para trás dos muros de um novo reino, ele aprende a confiar no Senhor Jesus. Eu vou marcar aqui. Ele aprende.
Só mudar de cor. Ele aprende. Então é um processo. Tem aprendizado aqui. A confiar em Jesus como aquele que pagou o resgate do pecado. No primeiro momento você entende e acredita. Você aceita e depois você aprende. Chora por não se adequar integralmente ao padrão de Deus. Você é cidadão desse reino. Você tem essa marca, essa característica natural seu. Você não faz isso forçado para ninguém ver. Não precisa ir pelas praças, na sala da sua casa, na hora do jantar, para todo mundo ver. Não. O comportamento seu perante Deus. Você chora por não se adequar integralmente ao padrão de Deus e pela realidade e destino da sociedade sem Deus. Esse é o seu compromisso? É isso que você sente? Bom, os cidadãos do reino, o cidadão do reino, ele é consolado, confortado pelo rei. É outra imagem assim, que era quando tem um rei, é uma coisa assim, de extrema exceção. Quando é que um rei, imagina um rei, chamar você, súdito, no meio de tantos, venha para o meu lado, vamos conversar, deixa eu te consolar. A gente não tem essa ideia de reinado. Talvez os ingleses ainda tenham alguma coisa parecida com isso. Imagina, o rei, vem me... Senhor, eu não sou digno nem do seu trono. O senhor vai ficar perto de mim, o senhor vai me consolar. Ao chorar pela sociedade perdida, descobre seu deleite. Descobre para seu deleite que Deus está respondendo às suas orações. Muitas vezes até trabalhando através dele como instrumento, para proporcionar aos outros um novo nascimento, uma nova justiça. Você já chorou de alegria por ter sido usado por Deus na vida de um incrédulo? E através de você, esse incrédulo, não vai mais para o inferno? E você não tem mérito de nada, você só foi usado por Deus. E a hora que a pessoa aceita o Senhor Jesus e declara, sim, eu entendi, eu quero. A sua alegria foi tão grande, que você chorou por isso, por ter sido usado. Quem é você para ser usado? Deus precisa de você para ser usado? Ah, eu tenho doutorado nisso, tenho feito aquilo. Não vale. Você já chorou por isso? Pelo privilégio de ter sido usado? Ser sido usado por Deus? A gente vai fazer o intervalo 5 minutos mais cedo, mas no mesmo tempo, 10 minutinhos, e eu quero deixar esse desafio para você pensar. Por quais motivos você chora? Não vou pedir para você contar para mim aqui. Mas pensa, anota aí. Vamos voltar lá nessa foto aqui em cima. E aí, por quais motivos você faz beicinho? Por quais motivos você reclama? Por quais motivos a vida é injusta para você? Por quais motivos você chora? Quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, olha para o seu choro, como súdito do reino dele, qual que será que ele pensa do seu choro? Ele aprova o seu choro? Porque dá a impressão de que não, mas é que né, o Senhor Jesus não está vendo, né? Então, sim, não, se ele, imagine, ele sentado aqui, ou diferente, ele no trono, e você vai lá chorar. Ah, não tenho isso, não fiz. Filho, não faz sentido. Nosso reino não... Você está chorando por quê? Não estou entendendo. Por que você está chorando? É motivo de choro? Eu te resgatei, você estava indo para o inferno. Você ia ter uma eternidade separada. Você teve a chance e veio para dentro do meu reino. Você é meu filho agora. Você está dentro do reino. Por que você está chorando? Então, dado que nós já vimos que o cidadão desse reino, ele é bem-aventurado, ele é feliz, e ele chora, e nós discutimos um pouquinho aqui o motivo desse choro. A próxima bem-aventurança, a próxima afirmação do Senhor Jesus, vem, lembra, ela tem uma lógica, ela não é ao acaso, e ela vem falar dos mansos. E o versículo diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
E eu coloquei essa foto, né, de um leão e um cordeiro. Mas a gente já viu isso mais de uma vez. Qual era a realidade do público que estava ouvindo o Senhor Jesus falar? Qual é o contexto que eles estavam? Vai, você lembra, vai, não precisa ficar tímido. Estava aqui, eu prometo, eu trago chocolate da próxima vez. Esse é o fator motivador, né? Às vezes a pessoa não quer falar, mas ela quer o mimo. Então não tem problema. Eu entendi, eu errei, não trouxe. Mas como o Nick está dizendo, eles estavam debaixo de um domínio de um outro império, né? Então eles estavam debaixo de leis e de costumes e de impostos, tarifas, etc., que eles estavam sendo subjugados. E era um momento, então, de guerra, de conquista. Posso pensar isso? Não é ruim de pensar que havia uma luta, uma guerra. Se você olhar, haviam grupos de judeus que lutavam pela independência, por sair deles. Por exemplo, Macabeus. Por exemplo, não é pecado ler o apócrifo de Macabeus, tá bom? Pode ler, você não está fazendo nenhuma heresia, você só não pode aceitar tudo que está ali. Você tem que ter um filtro legal, um bom senso, mas leia Macabeus, você vai entender o contexto histórico-político do que estava acontecendo à época. Tá? Não é pecado ler um livro apócrifo, você não pode seguir o que o livro apócrifo está te ensinando. Mas leia, você vai ter um bom contexto do que estava acontecendo ali. E Jesus chega então com essa afirmação. Olha, vão herdar a terra os que são mansos, e eles então são felizes por isso. Faz sentido? Como assim? Eu estou esperando um Messias, o judeu estava esperando um Messias que o livrasse. Naquele momento eles estavam debaixo do domínio de outro império, e o Senhor Jesus diz, sejam mansos, porque vocês vão herdar a terra. Como assim? Eu preciso lutar. Eu fui conquistado. Mataram família, invadiram, quebraram, arrebentaram. E eu tenho que ser manso? Eu preciso da ajuda de vocês. Então eu sou um não cristão. Estou lendo a Bíblia ao acaso. Aí descubro que você é um cristão, você faz parte desse reino. Você conhece o rei, você foi salvo por esse rei. E eu vou perguntar para você, fulano, fulana, como assim? Explica aí. Como assim manso herda a terra? Nesse mundo ninguém dá nada para mim não, eu tenho que conquistar tudo. Não é isso que o mundo fala? Vai, conquista, luta pelo que é seu. Vai, toma. Não é isso? Como assim? Então eu vou trazer essa pergunta para vocês, como é que a gente sai dessa? A pessoa perguntou, você faz parte desse reino, você está debaixo disso, é o seu rei que está dizendo isso para você. Ora, nada mais justo de você responder essa pergunta. Como é que manso herda a terra? Billy. Muito bem, isso você vai continuar, mas um bom conceito importante. Ele está analisando o que está escrito aqui, ele vai herdar. Herdar é algo que você recebe não necessariamente por merecimento, mas uma circunstância que você está. Não é verdade? Eu herdei, pode herdar dívida também, não é verdade? A gente pensa em herança só assim, nossa, aquela pessoa que morreu vai me deixar uma fortuna. Não, tem gente que herda herança. Né? O que mais? Herda herança não, herda dívida, isso que eu queria dizer. O que mais? Foi colocado aqui, o que é manso? Qual o conceito de manso? Mas essa pergunta foi eu que fiz. Qual a ideia de mansidão? Qual é o conceito de mansidão? O que é ser manso? Perdão? Força sob controle. É verdade, aí se a gente olhar o desenho que eu pus aqui, essa foto, o leãozão aí está, né? O que ele pode fazer com essa ovelhinha? Talvez com uma mexida de pata seja o suficiente para olhar isso. E quando eu vi essa foto, eu fui olhar um pouquinho e olhar o que é leão de verdade. Não esse leão do zoológico aqui, com todo respeito, lá magrinho, empanturrado. Se você vai lá ver o leão, você leva alguma criança, você quer que o leão pelo menos mexa a cabeça. Aí está lá. Aí você fala, esse é o leão, é o rei das selvas, não é? Esse é o leão que Davi enfrentava. Você olha, você vê, não ilustra. Vai olhar um leão para valer, conversa com alguém da África, que ainda tem leões selvagens mesmo, para valer. Vai ver o porte do animal, vai ver o que ele faz, vai ver o rugido dele, que você ouve por quilômetros.
E os outros animais, quando ouvem o rugido, estremecem a quilômetros, quando ouvem o rugido de um leão. Né? Mas foi dito aqui, é verdade. Né? Então o manso é alguém que pode ter sua força, o seu poder sob controle. Mais alguma ideia? Então, vamos lá. Dentro da perspectiva bíblica, os bem-aventurados aqui, eles, no caso, os mansos, eles demonstram gentileza e não planejam vingança. Esse é um critério de mansidão. Então você pode arrumar um caso com seu vizinho, você pode exercer o seu direito, mas você abre mão de fazê-lo. Por mansidão, essa é uma característica de mansidão. Né? Palavra, lembra? Eu gosto de a gente estar sempre mostrando a palavra. O que as pessoas ali estavam ouvindo? Elas estavam ouvindo esse conceito. Então, que é alguém que é gentil. Então, quando você deixa alguém passar na sua frente, você cede a sua vez, é uma mansidão. Não, o direito é meu, eu estou na fila. Eu? Não, por favor. Você já fez isso em elevador, hoje em dia? Quando você segura a porta para alguém? Não seguro nada, eu passo primeiro. Inclusive, eu aperto o passo, né, para não perder. Lembra o esforço consciente? Eu me esforço conscientemente muitas vezes fazer isso. Muitas vezes, tá bom? E você já viu a reação das pessoas? Na saída do elevador, eu ando muito de elevador, né? Na saída, às vezes você está na frente, não se põe a mão, por mais pressa que você, por favor. Como assim? Hoje em dia, as moças, com todo respeito, lá onde eu ando, elas estão empoderadas e não sei o quê. Uma perguntou, mas por que você está me dando passagem? Eu tenho condições de sair sozinha. Tudo bem. Eu peguei e saí. Falei, então ok. Peguei e saí. Era um gesto. Como fiz para homem, fiz para... Mansidão. Boa vontade de espírito, ser cortês, atencioso, são caráteres de alguém manso. Você é reconhecido como alguém manso, com essas características? Aonde você está, aonde você frequenta, com o seu cliente, quando você é cliente, né? Quando você está no ambiente da igreja, quando você está fora da igreja. Você é integral, né? Não tem dualidade. Agora eu estou crente lá fora, não. Lá a regra é outra. Não. Você é reconhecido por essas características? No que a mansidão, no que a mansidão se difere da pobreza de espírito? Lembra, tem uma sequência. A gente está vendo isso numa sequência. Os discípulos do Senhor Jesus, eles eram, a gente já viu isso várias vezes, você tem que guardar esse conceito, eles eram judeus. Os discípulos que estavam ali eram judeus. Claramente o texto ajuda a gente a ver isso. Viviam em um contexto de submissão forçada. A gente acabou de dizer isso. Eles eram submissos de maneira forçada de um império que foi conquistado através de guerra, com a diferença que o Império Romano ele não dava bola para destruir a cultura, o credo religioso, ele não impunha isso, ele queria dinheiro. Então você paga aí a sua tarifa, que eu estou exigindo de você, né? É um tratado de suzerania, você paga aí, então você até pode continuar tendo rei, imperador aí, mas esse cara presta conta para mim, eu arrecado o dinheiro. Era assim que Roma fazia, eles estavam debaixo disso. A mansidão não é, como muitos imaginam, um sinal de fraqueza. Eu não sei você, mas a sociedade diz isso, né? O manso é o bobo, é o tonto. É o tolo, é o fraco. Não é essa a ideia de mansidão. Volta lá na ideia do leão, lá da foto que a gente viu. Ele faz um esforço consciente de não destruir aquela ovelhinha ali. Talvez se ele se mexer mais forte, der um abraço nela, ele arrebenta com a ovelhinha. Então ele decide, é um esforço consciente de não exercer a força, o seu direito. É uma ideia de mansidão. A hora que você é cortês, você faz um bom gesto, uma boa ação. Você fala bom dia para o seu vizinho. Ele não respondeu. Não importa. Você varre a sua calçada e a dele. Isso é um gesto de mansidão e cortesia. Você ajuda alguém no supermercado. Detesto ir no supermercado. Você ajuda alguém no supermercado.
Você ajuda alguém a fazer alguma coisa, você passa a sua vez. Você é manso. Fernando. Você falou de humildade, os dois versículos, o pobre de espírito e o manso, os dois estão diretamente relacionados à humildade. Então, primeiro, o pobre de espírito diz respeito ao teu coração. Como é que você, a sua disposição de coração em relação ao que você é, principalmente perante a Deus. E o outro tem a ver, o manso tem a ver com a conduta cristã. Como é que você age no mundo, com os irmãos, enfim, a sua conduta, a sua ética cristã em relação a que você tem até dentro do primeiro. Tentar resumir o que o Fernando falou, o que eu concordo. Até onde a gente viu, o pobre de espírito, os que choram, é um relacionamento seu, interno, é uma atitude interna. A hora que você demonstra mansidão é uma atitude externa, de humildade. Estão relacionados. Mas você começa então a fazer um tratamento externo, você começa a ter interação com os que estão ao seu redor. E uma dessas virtudes, uma dessas características que apontam, nossa, por que ele está fazendo isso, hein? O que ele tem de diferente? Por quê? Por que a hora que eu fui estacionar ele deu a vaga para mim? Por quê? Por que ele chega mais cedo no escritório e estaciona o carro mais longe, ó, mais longe de propósito, estou falando, mais longe, e não lá na beira? Porque se chegou mais cedo, eu tenho mais tempo para andar. Deixa as vagas para quem chegou atrasado, mais perto. Esse deveria ser o sentido. Não, a gente faz o contrário. Eu saio mais cedo para pegar a porta da vaga na frente, ali na boca. Mas por quê? Olha quanta vaga tem. Você tem tempo, você chegou cedo, dá tempo. Você vem andando, tal, deixa a vaga mais próxima para quem está atrasado. Isso é um gesto de mansidão. E também preserva seu carro, menos carro vai bater na sua porta, né? Mas é um gesto de mansidão, mas a gente não pensa assim, né? Mas a hora que você começa a praticar gesto de mansidão, as pessoas estranham. Nossa, ele tinha o direito de parar lá. Ele chegou antes, ele optou por não fazê-lo. Eu brinquei com eu não vou falar o nome da pessoa que brincou desse assunto comigo, não tem nada a ver com você, mas a gente quer lá louco para ficar com 60 anos para poder usar a vaga lá e tal, né? Então, eu não consigo entender. A pessoa para na portinha, uma vaga privilegiada, porque ela tem alguma deficiência, né? Ela precisa, ela é uma pessoa de idade. Aí ela anda 4 horas e meia dentro do shopping olhando vitrine. Para mim não faz sentido. Na minha concepção não faz sentido. Né? Então, eu posso andar 4 horas e meia, eu posso parar vagas mais para lá e andar. As pessoas vão estranhar, porque não é assim que o mundo faz, lembra? Mas nós somos diferentes. Nós estamos de outro reino. Isso é um gesto de mansidão. Como? Cuidado com a palavra coração. Na verdade como Deus trabalha a sua mente, como é que você está fazendo isso com a sua mente, porque brasileiro que fala de coração é emoção, e não é o sentido. A minha atitude mental, uma disposição mental, é um esforço consciente, porque se eu deixar, a minha natureza me leva para baixo. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um esforço, e o esforço às vezes dói, traz consequências, etc. É um esforço, não é natural. Então, uma pessoa mansa não é necessariamente também, gente, indecisa ou tímida. Se você tem essa ideia de alguém manso, não é. Não é? Vai lá ver o leãozão lá, se ele é indeciso ou tímido. Não, naquele momento, ele decidiu não usar a força e o direito que ele tem. Uma pessoa mansa também, um crente, um cristão, um discípulo do Senhor Jesus, não é inseguro de si mesmo ao ponto de se acovardar. Manso é o medroso. Pelo menos eu sou menino, vivi com meninos, e quem era manso fazia alguma coisa, tomava uma decisão, ele era o quê? Covarde, medroso, eles desafiam bem o seu brio. Se eu não sei o quê, eu uso algumas palavras assim que não vale usar aqui, para mexer com você, para ver se você libera a sua raiva e vai fazer alguma coisa, etc. Não, eu escolho conscientemente não fazê-lo. Eu posso quebrar sua cara. Eu sou maior do que você. Eu decidi não fazê-lo. Eu posso. Se eu quiser agora aqui, eu faço. Talvez eu tenha até esse direito, entre aspas. Não vou fazer. Eu decido. Um esforço consciente de não fazê-lo. Também mansidão, nas minhas anotações aqui, não deve ser confundida com ser afável ou simpático. Você viu? Não.
Não é esse o conceito de mansidão, não é? Essa frase resume um pouco do que nós vimos aqui como exemplo, né? Então é um desejo controlado. Então é um desejo controlado, está sob controle. Um esforço consciente de ver os interesses do outro avançarem à frente dos seus. Esse é o conceito de mansidão para mim. Eu posso estacionar no tal lugar, eu posso, tenho direito, eu não estou fazendo nada de errado. Não, mas eu quero ver, um esforço consciente dos outros estarem melhores do que eu naquele momento, naquela situação, porque eu não estou exercendo o meu direito. Isso não é ser bobo. Eu tive uma dificuldade dividindo com vocês por bastante tempo de explicar isso para o meu filho. Uma coisa é você ser tolo, deixar as pessoas aproveitarem de você, etc. E, né, o exemplo que ele deu é assim, então tá, eu entro numa fila, nunca vou chegar no lugar, né, pai? Porque todo mundo que chegar atrás de mim, eu falo, passa. Faz sentido você explicar isso para um... Faz sentido. É isso, pai, que você está falando para mim? Então eu sou tonto mesmo, né, pai? Nunca vou chegar no lugar, as pessoas tudo, e o mané ficou para trás, chegou antes. Não, é bom senso, não é? Ordem, respeito, defesa dos seus direitos, da sua propriedade, etc., com mansidão. É diferente, bem diferente. Então aqui 2 exemplos, né? Da ideia de abrir mão dos seus direitos. Uma atitude interna, como foi dito aqui, e externa. Veja, a gente tem 2 exemplos aqui, você pode estudar isso depois. Quando Abraão fez uma deferência a Ló, ele não aguentava mais, quem está dizendo isso sou eu, tá bom? Quem não aguentava mais o parente. Ele tinha alguns direitos, nós estamos falando de Abraão. O que ele fez? Ló, escolhe aí, cara, eu abro a mão do meu direito. O que você quer? Pega. Qual? Se você for para lá, eu vou para cá. Ah, você quer ir para cá? Eu vou para lá. Escolhe. Ele abriu mão dos seus direitos, com mansidão. Ele podia fazer o contrário, eu vou escolher se fique com o resto. Não foi essa a atitude dele. Né? Moisés, você quer mais alguém que abriu mão dos seus direitos que Moisés? A Bíblia diz, em Números, que Moisés era o varão muito manso. Olha que característica de Moisés. Ele era manso. E é Moisés. Moisés era manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, aqui 2 exemplos para você estudar e olhar depois. Alguns outros textos, ainda dentro de Mateus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ouviram até aí? Tomai de vós o meu jugo, e aprendei de mim. Tem um processo de aprendizado. Por quê? Eu sou manso. O Senhor Jesus tinha isso como característica. E humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você já estudou, já leu os evangelhos com o óculos, com a vista, com a lente, de ver como o Senhor Jesus era manso e humilde? Ele era rei, ele era Deus encarnado aqui. Você viu quais eram as prioridades dele, como eles tratavam as pessoas? Como ele agia? Por que ele agia? Ele é o leão de Judá. Ele era o rei. Entre algumas aspas, ele podia fazer o que quisesse. E ele agiu como manso, até na morte. E morte de cruz, que era terrível, ou é terrível. Ele foi manso. Ele abriu mão. Mas eu não. Eu sou discípulo dele, eu estou no reino, mas eu não. Não. Ele é o seu exemplo. E a mansidão que ele espera dos seus súditos. As Escrituras dão tremendo valor a alguém manso. Não sei se você já percebeu disso. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão. Ele pediu o que? Força, luta, vamos arrebentar. Mansidão. Veja, o conceito de mansidão era bem diferente do que a gente entende hoje. E benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando entre vós,
Sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Deixa esse pedacinho para lá, tem um contexto no que ele está ensinando. Mas o que ele está dizendo aqui? Pela mansidão. É característica, ele rogava pela mansidão, ele não rogava para você ter mais carro, mais não sei o quê, ter uma casa melhor, estar feliz, não estar doente. Qual era a característica? Mansidão. Em Gálatas, mas o fruto do Espírito é, ó o fruto, o que sai de você, que as pessoas colhem de você. Você é um discípulo de um reino diferente, você é um alien quando você está no outro reino, certo? As pessoas notam que você é diferente. Espero que notem que você é diferente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão. E ele difere mansidão de domínio próprio. Aqui dá um bom estudo, é bem legal. Você comparar mansidão e domínio próprio. Ele distingue mansidão e domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, você é eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Revesti-vos. Não é algo natural, você tem que buscar. Esforço consciente. Não é natural para você. Mas os mansos herdarão a terra. Esse pedaço acho que deve estar te incomodando, mas tá bom, vamos lá, vamos falar da herança. Eu já entendi que eu tenho que ser manso, tal, mas cadê minha parte? Né? Está dizendo aí que eu vou herdar a terra, eu quero a minha parte. Que parte é essa? Que herança é essa? Salmo já dizia isso. De novo, não é conceito novo. O Senhor Jesus não traz novas revelações nas bem-aventuranças. O Novo Testamento ele é ancorado, ele é apoiado no Antigo Testamento. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na paz, na abundância de paz. Não, está errado isso aqui. Eu não herdei nada. A casa que eu tenho lá é um sacrifício para eu ter aquele pedacinho de terra. Tá bom? É sacrifício. E não tenho paz, não. Está dizendo que eu tenho uma abundância de paz. Então, desafio você que você está com o conceito todo errado desse reino a que você pertence. As prioridades são outras, as metas são outras, os conceitos são outros. Você tem, isso aqui eu acho muito legal. Então, tem coisa que é legal e tem coisa que é super legal. Né? Então, assim, você tem uma perspectiva, uma ideia, uma visão escatológica como cristão, em tudo que você faz. Tem um propósito que você faz. Tem um fim, ou um final. Não, né? A gente vive como a gente estava dizendo antes do intervalo, aqui e agora. Vamos viver a vida, a felicidade agora, ao extremo. Não, querido. Qual é a sua perspectiva escatológica da sua vida, do seu dia, do que está acontecendo? Aonde a sua mente está olhando? Qual é o seu objetivo final? Para onde você está olhando? Desafio você a pensar isso. Somente um ser humano genuinamente manso pode ficar satisfeito. Então você tem que mudar para ser genuinamente manso, não é natural. Então você tem um processo aqui de conversão, o que a gente pode também chamar de santidade. Pode chamar de outro termo que você quiser, que mostre um processo contínuo. Ninguém fica manso a todo tempo. Eu sou amansado, no sentido de que eu tenho que me dominar nas minhas palavras, jeitos, ações, etc. A todo o tempo. Eu já vi gente pregando assim, você aceita Jesus e muda tudo. Não é assim, é um processo. A gente está num processo. E eu vou morrer e não vou completar esse processo. Mas eu quero estar mais próximo possível. Que eu conseguir. Com a graça de Deus. Então, não tem como foco ter sempre, ter mais e mais. Você deveria acreditar piamente na justiça de Deus. Nós vamos ver o conceito de justiça daqui a pouco, se der tempo hoje. Nós vamos ver o conceito de justiça. Em Cristo, você, o real discípulo, você é um real discípulo, já se vê possuindo tudo. Visão escatológica. Já é meu. Eu já herdei. É meu. Eu tenho por garantia. Eu pertenço àquele rei.
é meu. Como o apóstolo Paulo diz, entristecidos, mas sempre alegres. Vocês já estudaram isso aqui, a contradição, quando ele escreve isso para os coríntios, o contexto que está lá? Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Não faz sentido. Mostra isso para quem está lá no Carpe Diem, vivendo a vida agora, doitada, aproveita o momento, siga seu coração. Faz o mínimo sentido, que ele não é desse reino. Ele não pertence a esse rei. Ele está debaixo de outra lei. Isso aqui para ele é loucura, não faz sentido. Então, para a gente finalizar, a gente pode ser manso, você pode ser manso, pela sua ou pela nossa perspectiva eterna. Qual é a sua perspectiva eterna? Eu nunca pensei nisso, nem sei o que eu vou comer amanhã. Já estou aqui hoje pensando que segunda-feira vai começar, já tem que fazer isso, levar o filho na escola, vai ter o trabalho, coisa para entregar, etc. Você está me perguntando o que vai ter para frente? É só um parênteses, eu contrato gente também, né? E contratar os jovens hoje, na faixa de 20 a 30 anos, é divertidíssimo. Porque eu fui aculturado a fazer uma pergunta, como você se vê daqui 10 anos? Para ver aonde que a pessoa está, qual é o norte dela. Ela olha para mim com uma cara, como se eu estivesse falando assim, como assim? Eu não sei o que vai acontecer o mês que vem, o jovem não planeja nada, não sabe para onde vai. Ele está vivendo agora. Ele veio agora, tudo imediatismo. Ele não vê, não, você é cristão, você tem uma escatologia, uma visão escatológica, o que vai acontecer à frente, o que te espera à frente. É bem diferente, né? Pois um dia ele chegará à plenitude da nossa herança, quando encontraremos as bem-aventuranças cumpridas, ou a bem-aventurança cumprida, mais literalmente, novamente, o conceito do já e ainda não. Então você, em algum momento, você já tem, mas não tem por completo. Essa é a nossa realidade. Nós estamos insertados no novo reino, a gente olhou esse conceito várias vezes dentro de um outro reino. Então é o já e ainda não está por completo, não é? Nós vamos avançar aqui. Até aí, dúvida, mágoa, trauma de infância, angústia. O que você não concorda, não entendeu, não... Pois não. Você precisa falar um pouquinho mais alto só. O herdar a terra? Boa pergunta. A pergunta que ela está fazendo é o que a gente entende então por herdar a terra? Alguém me ajuda? Meco. Não seria pela conquista do próprio braço. Para quem não ouviu, o Meco está trazendo a ideia de que as pessoas que estavam vindo ali sendo judeus, eles ainda tinham a esperança de conquistar a terra prometida, é isso que você disse. E até hoje, é meu ponto de vista, isso não foi cumprido ainda em sua plenitude, é assim que eu entendo. E aqui existia então essa agonia, essa pressão de eles terem conquistado a terra, fisicamente falando. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo mais do que vocês já são do meu reino. Ok? E esse reino um dia vai conquistar a terra. E quando a gente lembra de terra, ali a gente já falou disso, a geografia que eles entendiam de terra era bem míope. Né? Que eles entendiam de terra. Né? Era uma região muito pequena do que eles entendiam de terra. Então, sim, se a sua preocupação é ter as coisas, voltar a ter as coisas, etc., sim. Não consigo aqui, nesse momento, ninguém falou isso, eu achei que vocês iam falar isso, se isso ia ser o reino do milênio, se o Senhor Jesus vai estar aqui, se é esse reino que está falando, etc. Eu não vejo relação nesse caso aqui. O ponto aqui é, se você quer a terra para mim é os benefícios, as benesses, você parar de ser subjugado, esse é o seu problema de conquistar a terra, de você ter esse reino,
você já tem, bem-aventurado você vai ter. Mas não vai ser pela força do seu braço, não vai ser pela sua conquista aqui. O conceito de herança do reino. É uma pena que não dá para a gente falar muito tempo de reino. Mais alguma pergunta? Ok, vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você já experimentou, né? Eu pus aqui duas realidades de ter fome. Eu nunca passei por uma situação de fome por dias prolongados, etc, etc, etc. Aquele ponto que o organismo vai consumindo a si mesmo para sobreviver. Os médicos estão aqui, mas, salvo engano, vão os músculos primeiro, o que vai primeiro, depois vão alguns órgãos internos, porque o corpo tenta manter o cérebro funcionando instintivamente. Ele vai se comendo para poder se manter vivo. Nossa, agora foi trágico. Mas e fome? Você já passou quantos dias sem comer? Né? Então, essa é a realidade aqui, de como a gente viu em outros momentos. Eu já tive chance de ver pessoas com fome. Né? Eu depois posso contar, não faço isso com frequência. Fiz isso num curso que eu fui fazer, onde eu fui exposto a ter que evangelizar pessoas que literalmente estavam drogadas e jogadas pelo chão e dias sem comer. Me levaram lá de propósito, com propósito, para eu fazer isso. É terrível. A pessoa passa de um estado de fome e tal, que ela come qualquer coisa. Talvez você viu aqui as pessoas revirando o lixo. Você já abriu o lixo? Já viu o cheiro que tem? Você imagina o estado que está aquela pessoa para abrir o lixo e pegar do lixo e se alimentar? Você acha que ela está com fome? Ela está comendo qualquer coisa. Ela não está preocupada, nem na consequência do que ela está comendo. Se vai fazer bem ou mal, certo? Ela está com fome. Então, às vezes, eu acho que a gente tem essa fome aqui, né? Eu quero os meus direitos. Lembra a sequência das bem-aventuranças? Eu tenho direito de comer. Eu estou com fome. Ou você tem essa postura, quando você entende fome como um cristão? Senhor Deus, o que o Senhor me der, o que o Senhor provê para mim, tá bom demais, eu não mereço nada. Eu não mereço nada. Tudo através da sua graça. O que o Senhor oferecer para mim, tá bom. Você já parou para pensar como é que a sociedade seria se todos tivessem correto entendimento do que é ter fome e sede de justiça? Então, ter esta fome aqui, por fome e sede de justiça. Vamos entender um pouquinho o que esse contexto está dizendo. Quando alguém está com fome, você está com fome, ligadas a outras atividades biológicas, a única coisa que você pensa é saciar a fome. Tem pessoas que eu conheço que convivem comigo que ficam mal-humoradas. Então, um termômetro. A pessoa está mal-humorada. Você está com fome, né? Aí você dá comida para a pessoa, melhor. Tem gente ao meu redor que vive assim. Ela não tolera a fome. No meu caso, tem outras coisas, mas eu aguento um tanto de fome, né? Mas uma pessoa, então, que está com fome, nesse nível, o único objetivo dela é saciar a fome, através da justiça. Então, a fome e sede de justiça declarada pelo Senhor Jesus é uma característica sincera, honesta, do seu discípulo, de um cristão, que não tem como meta principal a busca de bens materiais, mas espirituais. O Senhor Jesus aqui não está dizendo, nós vamos ver o conceito de justiça, ele não está dizendo aqui que nem o alimentar, o comer de verdade. Ele está fazendo uma analogia daqui. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. A gente não come justiça, né? Sendo bem básico. Não come, dá um prato de justiça aí, bem passado. Não faz sentido, mas ele está fazendo uma alegoria. A pessoa está faminta de fome e sede de justiça. Ela não pensa em outra coisa, eu preciso saciar a minha fome de justiça. Então, como costumeiramente fazemos, é esse o conceito das pessoas que estão ali ouvindo o Senhor Jesus. Então é ter fome mesmo, era uma ideia de fome.
mas de um passar necessidade. Não é aquela fomezinha que você está começando a ficar aí e talvez já esteja pensando no almoço que vem pela frente. Não, fome mesmo, né? De estar assim, paupérrimo. Então você não tem o que comer. Essa é a ideia, esse é o contraste que o Senhor Jesus está falando para o público. A ideia de sede não está diferente disso. Então é a mesma fome e sede, quer dizer, as duas necessidades básicas, comer e beber. Está na mesma ideia. Né? Alguém que tem muita sede, está sedento. Você já viu pessoas que ficaram em deserto, algum lugar que chega a rachar a boca, a pele começa a ficar com problema de tão seco e desidratado que ele está? Essa é a ideia do conceito. A pessoa sofre de uma sede, ela está desidratada. O que ela é? Porque ela é uma gotinha d'água. Se ela achar uma poça d'água, ela bebe. Ela não está preocupada com a qualidade da água. Ela precisa matar sede. Essa é a ideia. Você tem esse conceito de novo no Antigo Testamento. Mais uma vez, não é novidade. O Senhor Jesus não está trazendo um conceito diferente. Essa idade de estar lá, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede. É o mesmo conceito da palavra de ti. Como é que a gente tem sede? Não, ele está fazendo de novo essa comparação entre uma necessidade física e a sede dele, de Deus. O Novo Testamento usa isso mais de uma vez. Porque tive fome, é a mesma palavra. E não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Apocalipse tem essa palavra, aparece de novo essa expressão. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede, de novo esse conceito. Quem está seco, está sedento, darei de graça a fonte de água da viva. Aí você entende o conceito, né? Por que não terá mais sede? Não é essa necessidade biológica. É a ideia de vir algo que me tenha sustento e me hidrate. O Senhor Jesus está usando esse exemplo. A Bíblia usa esse exemplo. Uma necessidade biológica para a gente entender o conceito. E a justiça. Porque eu tenho fome e sede de justiça. O que é a justiça? Se eu abrisse aqui para vocês, a gente ia falar assim, não, é o que eu tenho direito, é o que as pessoas fazem contra mim. A justiça pode ser um conceito equalitário. A gente abriu uma discussão filosófica aqui muito grande. Mas a sua justiça é essa, não é verdade? Enquanto tiver o negócio pendendo para o seu lado, está bom. Não, nem quando está igual, você já se incomoda um pouco. Quando está para o outro, então, piora. Essa é a justiça, não, direitos iguais. A ideia de justiça aqui usada é no sentido bem mais amplo do que a gente deve ser. Então, a justiça é, olha aqui, você é discípulo, eu tenho fome e sede desta justiça. Você tem uma fome e sede de ser aceitável para Deus? Você sabe o que é o conceito de justiça e retidão nas Escrituras, não é? Você tem essa fome e sede de justiça, de ser aceito por Deus? Doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Nós já olhamos isso para trás, lá quando a gente estava falando, antes de começar as bem-aventuranças. Você tem fome e sede de ser aprovado por Deus? Lembra o carimbo? Aprovado. Essa é a sede e a fome? Então lembra aquela necessidade física que você quer comer qualquer coisa, você quer beber qualquer líquido. Você tem fome e sede de justiça, de ser aprovado? Essa é a justiça de Deus. Deus pode aplicar a justiça dele para cima de você, que você passa de ano. Você tem essa fome e sede de justiça? Integridade, virtude, pureza, justiça, pensamento, sentimentos e ações corretas. Está errado aqui, né? Ação correta está errado. De novo, mais um. Em sentido restrito, justiça ou virtude que dá a cada um o que lhe é devido. Então você tem fome e sede de justiça, de entregar, você tem como alvo entregar ao seu rei, ao Senhor Jesus, a Deus, o que lhe é de direito. Então seu comportamento, suas ações, tudo que você tem. O Senhor Jesus olha para você e fala, cara, esse cara está aprovado. Ele está caminhando. Você não vai conseguir fazer isso sem a graça. Agora, você imagina esse conceito aqui para os que estão fora do reino. É loucura. Agora, eles lá notam que você busca essa justiça aqui, quando você está no convívio deles? É uma marca sua do cristão? E aí você é feliz?
porque eu estou fazendo isso aqui por um esforço consciente, porque eu estou querendo a justiça do meu rei. Quando ele olhar para mim, ele vai falar assim, você está aprovado, eu não estou preocupado com o que vocês estão pensando de mim. É um esforço consciente de eu atender aos padrões que o meu rei espera de mim, súdito. Então eu tenho essa fome de justiça. A justiça é o padrão dele, eu quero ser aprovado por ele. Ele é justo, eu não. Então eu tenho como alvo a justiça. Fernando. Eu sou justo, vai mais além do que eu quero ser aprovado por isso. Isso não é um preceito, isso é um mandamento. O Fernando está dizendo que é mais do que uma vontade, é um desejo, é um mandamento. Que a gente não teria escolha, então, se é um mandamento. Verdade. O próprio Jesus fala em Mateus 6,33. Dá uma ordem. É verdade, ele está dizendo que é uma ordem. Eu não estou citando isso aqui porque a gente já olhou antes nas bem-aventuranças que isso tudo são afirmações. O Senhor Jesus diz bem-aventurado é. Não diz pode ser, talvez seja, acho que dá. Não, se esforça aí. Não, ele faz uma afirmação, os meus súditos são. Bem-aventurado é. E até você inverte a ordem, lembra? Prioriza o quê, perdão? Justiça, bem lembrado. Busca o reino de Deus e a sua justiça e mais vai ser acrescentado. Justiça é o padrão. Ok?